Mais uma vez, boa noite. Então é assim, vamos pegar agora aqui firme sobre o mal. Nós temos que cortar a raiz, né? Eu sei que é difícil de cortar a raiz de uma árvore é muito velha, uma árvore centenária ou até milenar. Ela é muito difícil de você cortar a raiz dela, porque ela se enraiza tanto, é tão profundo, e depois é vasto, ela se abre tanto assim, que é quase que impossível, é quase que eu digo, né? Porque nada é impossível, mas é quase impossível você achar a raiz dela toda para você poder cortar. Então você corta o tronco, os galhos, fica ali alguma coisa. A raiz mesmo é complicada. E essa é uma das árvores mais antigas e mais complicadas de a gente arrancar. Então vamos lá. As outras que vieram depois, as ramificações, os ramos, né, as folhas, as frutas, as coisinhas que vieram depois, é fácil, vai arrancar um, puxa, arranca o outro, corta, arranca o outro, vai cortando. Agora, a árvore mesmo ali, essa que é a mais complicada que tem. Eu estou falando da denominação católica e de suas filhas protestantes, mas as protestantes nem me chateia, porque tá tão ultrapassado já as informações que só fica lá quem quer mesmo. Ou seja, só come lama quem gosta, quem gostou da lama mesmo. Agora, desta aqui não, porque essa daqui pega pesado na base, na questão de fé. E quando a pessoa não tinha fé nela, nessa denominação, eram obrigados a ter, senão morriam. Eu vou falar para vocês aqui agora da história da Inquisição em Portugal. É onde eu tô, é onde eu tenho que falar. Do Brasil interessa para quem está no Brasil. Não vou ler agora, embora a história basicamente é a mesma, com personagens diferentes, mas o mandato para se fazer aquilo veio só de uma única pessoa. O patriarca que estava naquela altura, aliás, o mandante que estava naquela altura, que conhecido como Papa, que significa pai, que o Messias disse: não chamei por pai ninguém por pai, não chame ninguém por pai, ninguém por mestre, por rabi, ninguém por pastor. Eu sou o bom pastor, eu sou aquele que dá vida pelas ovelhas. Não chame ninguém por pai, não é pai que nasceu chama de pai. Pai na fé, pai espiritual, um pai. Não chameis ninguém por pai. A primeira coisa que Constantino fez, que Jerônimo fez, foi criar o papado. E aí o papado significa papa. O papa significa pai. E como se já não bastasse, eles criaram depois os padre, que em italiano se diz padre para pai. Pai é padre. Mi padre, mi madre, aquelas coisas de italiano. Língua italiana, língua romana, que é a língua italiana, que é o latim, que é a mesma coisa. E não chamei ninguém, e eles chamam. E colocaram nós para chamar, e toda a gente chama. Inquisição em Portugal, história. Eu estou lendo aqui um livro do 3º ano de escola. Isso aqui é ensinado nas escolas. É nas escolas, não sou eu que estou falando. E não é um livrinho de um blog, de um blogueiro qualquer, porque eu não gosto de blog, não vejo blog, não quero ver blog, porque o maior lixo que há é o blog. Porque qualquer um coloca aquilo que quer lá. Nada com base. Uns são direito, mas até você encontrar aquele que é direito. Então esse aqui eu estou lendo aqui para vocês o ensino do 3º ciclo do ensino secundário em Portugal, tá bom? O tema é um tema de história, ou a disciplina, que não chama de matéria, chama de disciplina. A disciplina é história, tá? E vai falar sobre chamados pelos católicos carinhosamente de Santa Inquisição, o nojo. Tira aí entre aspas aí, entre parênteses aí, colchetes aí, a minha indignação em falar nojo, tá, desse sistema, mas já está colocado já, nojo. Santa Inquisição, santa morte do que eles mataram inocentemente. Vamos lá. Ao longo de quase 300 anos, esta foi uma das instituições mais temidas em Portugal. Para garantir uma fé católica com elevado grau de pureza, milhares de pessoas foram perseguidas, torturadas e mortas na fogueira. Nenhuma heresia escapava ao santo ofício. Olha,
O ofício desse tribunal eclesiástico era inquirir dos desvios da fé católica, das heresias e das demais práticas pagãs. Todas as denúncias eram aceitas. Uma carta anônima ou um boato constituíam fatos suficientes para iniciar um processo de inquisitorial que permanecia secreto pela maioria. Para a maioria. Desculpa, porque é a primeira vez que eu estou lendo, tá? Eu não li essa matéria na íntegra. Eu li mais ou menos só. Não li tudo. Os inquisidores tinham centenas de pessoas ao seu serviço e dispunham de uma rede de informadores a quem atribuíam recompensas e privilégios, como a isenção de pagar impostos, por exemplo. Trabalhar para a Inquisição, como ficou conhecido o Tribunal do Santo Ofício, era também uma promoção social. Trabalhar para a Inquisição, havia promoções, a pessoa ficava numa certa classe, assim, numa certa posição social. Os poderes, e quem que não quer, né? Quem que não quer? Vou matar aquele que eu não conheço mesmo? E se tiver que matar aquele que conheço? Não, mas a posição é o que interessa, né? Os poderes conferidos aos inquisidores eram quase ilimitados. Podiam prender, julgar, castigar e torturar sem que os acusadores pudessem escolher a sua defesa. O crime tinha de ser confessado e, não menos importante, tinha de haver lugar para o arrependimento. As almas que a igreja conseguia salvar do inferno. A alma que a igreja conseguia salvar. A igreja salva alguma coisa? Olha a manipulação. Para isso, os inquisidores dispunham de métodos de interrogatório tão eficazes. Eu nem li o resto, mas eu já sei o que aconteceu na Inquisição. Os métodos eficazes que eles dizem, as máquinas de tortura deles. Que o suspeito ou sucumbia nos instrumentos de suplício, acabei de dizer, ou, como acontecia quase sempre, dizia-se culpado. Culpado do quê? As sentenças eram proclamadas e executadas em sessões públicas, mais tarde chamados de autos de fé. As cerimônias mais famosas eram publicadas e encenadas como se tratassem de espetáculos de entretenimento para atrair, excitar e comover a população. Era um espetáculo, como há hoje em dia, mas não com mortes, né? Muitos contavam com a presença do rei e da família real. As penitências aplicadas incluíam açoites, prisão temporária ou perpétua, condenação às galés, desterro, confisco de bens e execução pelo fogo. Porém, o direito canônico não permitia que os juízes do Santo Ofício condenassem ninguém à morte. Engraçado, né? Podia queimar, mas não podia matar. Isso ficou uma coisa tão assim estranha, né? Olha, eu vou queimar ele, mas eu não vou matar ele não, tá? Só vou botar fogo nele só. Ele não vai morrer. Essa parte cabia às autoridades civis, o que é mais uma prova de ligação entre a igreja, ou seja, a denominação, e o político. Aqui está, a igreja e o Estado, para camuflar. Entre a religião e o político, o poder político e o poder religioso. O que é mais uma prova da ligação entre um sistema religioso e um sistema político, tá? A Inquisição entrou em Portugal em 1536, quando as viagens dos descobrimentos afirmavam a nação lusa no mundo. O novo tribunal, a funcionar em pleno em Espanha, foi primeiro pedido em sucesso por Dom Manuel e, de novo, em 1531, por Dom João II. Desculpe, por Dom João III. O primeiro foi por Dom Manuel e, de novo, em 1531, por Dom João III, que incumbira o embaixador em Roma de requerer a sua criação.
Os reis queriam, sobretudo, uma nova arma de contralização régia, para justificar a presença num território em que a unidade religiosa não estava em perigo. Olha, a unidade religiosa não estava em perigo, as pessoas não estavam despertas. Quase sem protestantes, a instituição portuguesa elegeu os cristãos novos. Tá? Não são novos cristãos, os cristãos novos. Judeus forçados à conversão religiosa, com poder e por isso invejados, os seus maiores inimigos. A perseguição vai acabar, tá bom, gente? É rapidinho. As perseguições aos hereges duraram 285 anos. Estão chamando as pessoas despertas, as pessoas que estão fora desse sistema imundo, de herege. Mas tá certo, o herege é aquele que vai contra aquilo que foi inventado em Roma, porque é uma palavra de lá, uma palavra que eles inventaram lá, que era contra eles, o que eles mandavam. Aos poucos, a organização, que começou por estar subordinada ao poder do rei, que se fez um estado dentro do estado, foi perdendo popularidade e vitalidade. O Marquês de Pombal manda acabar com a distinção entre cristãos velhos e cristãos novos, e equipara o Santo Ofício a qualquer outro tribunal régio. O golpe final chega em 1861, um ano depois da Revolução Liberal. Dos registros que existem, sabemos que entre 1543 e 1684, ou seja, a volta do que? De 140 anos, 139 anos, a Inquisição condenou em Portugal 19.247 pessoas, das quais 1.379 foram queimadas e centenas morreram na prisão enquanto esperavam julgamento. A história José Pedro Paiva, coautor do livro A História da Inquisição Portuguesa 1536 a 1861, faz um resumo do que foi esse tribunal, que era considerado santo no meio e nos fins. Tá aí, gente, um resumo da Santa Inquisição em Portugal, tá? Essa é a denominação em que as pessoas seguem e chamam de santo torturar e matar as pessoas, queimada. Mas aqui as pessoas acham que queimou aquela pessoa. Eu tinha crianças, tinha jovens, tinha adolescentes, tinha velhos, tinha senhores, tinha senhoras, tinha muita gente. Estamos falando da Inquisição de Portugal, um paizinho menor do que o estado de São Paulo no Brasil, um paizinho pequenininho, tá? Que tem agora aqui a volta de 20 milhões de pessoas. É assim, só o país só. É mais ou menos o que tem a população de São Paulo, um pouquinho mais, um pouquinho menos, uma coisa assim. Mas é só isso daí. Isso daqui estourou no mundo todo. Isso aqui, a Inquisição não foi só aqui. A dominação foi gerada no mundo todo, tá bom? Em toda a terra, em todo o plano, tá bom? Olha, vamos procurar mais. Eu conheço todas essas histórias, já conhecia, mas pouco divulgada, pouco falada, né? Era mais questão de denominação, entrar, sair e tal. Não, agora eu vou a fundo. Agora eu vou cavucar até onde eu posso, até onde me deixarem. Tá bom? Tenho família, tenho mulher, tenho filhos, mas a verdade tem que ser dita. E eu não tenho medo. Morrer pela verdade não é um ato corajoso, não é nada disso aí. É um ato de dignidade, tá certo? De deixar uma mensagem para nossos filhos, para nossa família, daquilo que é a verdade. Você morre, mas pela verdade. Você morre mostrando para os seus filhos o que é o caminho correto das coisas. E não essa abominação egípcia que acontece aí. Tá bom? É uma abominação egípcia.
É que não dá tempo de eu falar tudo, porque o vídeo fica grande e depois tem pessoas que falam, ah, mas é muito grande seus vídeos e tal, mas eu tenho que parar aqui, ó. Não posso falar mais, não vou falar mais, tá bom? 15 minutos o vídeo passado, 15 esse daqui, talvez eu faça um próximo, explique um pouquinho mais sobre essa coisa da abominação egípcia aí, de coisa egípcia, de deuses aí, tá bom? A paz e até a próxima. Eu vou pegar depois a Inquisição no Brasil também, no Brasil, em Roma, em todo lado, tá bom? Paz e até daqui a pouco.